Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central, sempre tem imunidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Olá, boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. Saúde para todos, Centro-Oeste Mineiro. Entra no ar a maior vitrine da saúde em toda a nossa região. No programa de hoje, eu converso com o cirurgião torácico Lucas Fragoso, que fala pra gente sobre o tema cirurgia torácica e também tabagismo. Dois temas importantes hoje no Alô Doutor. O programa Alô Doutor começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é sempre bom ter o carinho da sua audiência em todo o Centro-Oeste Mineiro, em 61 cidades da região. A maior vitrine da saúde é o Alô Doutor, não é? Saúde é no Alô Doutor, todo mundo sabe. E eu quero convidar você a nos acompanhar pelas nossas plataformas digitais, pelo Instagram. Coloca aí pra gente, Cristiano, tá aí, @Alô Doutor. Siga o @Alô Doutor e acompanhe as notícias do programa, da revista. As notícias da saúde no Centro-Oeste Mineiro passam pelo Alô Doutor, não é? Isso há 13 anos já, quando em 2007 lançamos esta proposta que foi um divisor de águas na TV no interior de Minas, né? Nós queremos aqui também destacar o nosso site que apareceu aí, o www.alterosa.com.br, onde você acompanha a programação do Alô Doutor e também da nossa TV Alterosa. Hoje eu converso com o cirurgião torácico Lucas Fragoso. Nós vamos falar sobre cirurgia torácica e tabagismo, já que no próximo dia 31 comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Fumo. É isso mesmo, doutor Lucas? Boa tarde, um prazer tê-lo aqui no Alô Doutor pela primeira vez, né? Você que é natural do Rio de Janeiro? Sim, nasci lá. Na cidade maravilhosa. Na cidade maravilhosa. Mas eu vim para cá muito novo. Eu estou aqui em Divinópolis desde os 2 anos de idade, cresci no bairro Esplanada e estudei aqui minha vida inteira. Saí só para estudar, né? E depois só voltar. Muito bem. E operando muito nos hospitais de Divinópolis, principalmente no São João, né? Isso, principalmente. O São João de Deus tem a peculiaridade do SUS, né? E da Sala Vermelha, as urgências, tanto de pacientes do SUS quanto da saúde complementar. Mas a gente também atua nos São Judas, Santa Mônica e Santa Lúcia. Muito bem. Existem poucos cirurgiões torácicos na região, né? Sim. Na região, a equipe de cirurgia torácica somos eu e a doutora Ana Paula, né? A gente trabalha junto. Somente 2? Só nós 2. É muito serviço. Mas a demanda é muito grande? Sim. Porque a gente trabalha de uma forma muito integrada com os hospitais e em uma atenção de alta complexidade, né? Junto às equipes das unidades intensivas e as equipes de cirurgia também das outras áreas, cirurgia geral, e Isso demanda muita
muito deslocamento, muito chamado em horários não tão, né, O propícios. cirurgião torácico sempre trabalha na alta complexidade? Sim, a gente trabalha geralmente na alta complexidade, sim, porque nossa área de atuação é principalmente as vias aéreas, pulmão, né, caixa torácica. Então, são procedimentos mais invasivos, com potencial de sangramento maior, potencial de complicações graves, e isso, né, caracteriza a nossa clínica aí na alta complexidade. Justamente eu ia perguntar isso, o que é o cirurgião torácico, né? Qual o limite de atuação dele, qual é o foco de atuação do cirurgião torácico? É o pulmão? Sim, também. Né? O cirurgião torácico, ele é um cirurgião geral formado, e a gente faz uma formação extra de mais 2 anos, tá? Na cirurgia torácica, e existem outras ainda subdivisões. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu fiz mais 1 ano, além da formação de torácico normal, que foi endoscopia respiratória, em que a gente pratica formas de tratamento também por via endoscópica no pulmão e na traqueia, nas vias aéreas. Então, a gente trabalha muito com o pulmão, né, na área oncológica principalmente, às vezes questões infecciosas, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia grave, complica com um derrame pleural, que é um líquido, né, na cavidade pleural, e isso às vezes precisa ser tratado de alguma forma invasiva. Trabalhamos com procedimentos da via aérea como traqueostomia, a gente realiza a broncoscopia, que é uma endoscopia do pulmão, tá? Que ela é feita pela traqueia, brônquios, para a gente localizar tumores, fazer biópsias. Mas chega ao coração também, a atuação, ou só nos casos de emergência? O coração, a gente atua não como a cirurgia cardiovascular, né? Fazendo o procedimento de revascularização. A gente trabalha, por exemplo, quando o tumor chega muito próximo do coração e às vezes a gente está tendo que retirar aquele tumor. A gente, às vezes, tem que fazer algum tipo de ressecção. Isso é raro, tá? Mas a gente faz alguma ressecção de uma parte do coração, ou mesmo a gente trabalha, às vezes, quando tem um derrame, um líquido muito, muito grande em volta do coração, a gente atua descomprimindo o coração para ele poder trabalhar melhor. Então, isso tanto do ponto de vista oncológico quanto de trauma. Tá? E a formação de um cirurgião torácico é como, doutor Lucas? Ela é árdua. São poucos programas de residência em Minas Gerais. Eles estão praticamente todos localizados em Belo Horizonte. Geralmente nas capitais, porque é onde a gente tem um fluxo maior desses pacientes, onde drena a demanda do interior, geralmente. Ela é de muita cirurgia, muito procedimento, tanto endoscópico quanto drenagens, e tem essa duração aí de 2 anos, mas ela tem o potencial de expansão aí por demanda do cirurgião em formação. Você destacou aí, né, que realmente a abrangência de atuação, né, tem sempre uma limitação, mas há uma abrangência também de atuação aí do cirurgião torácico. Mas quando ele entra em ação, quando ele atua? Certo. Você trabalha muito com o sistema de plantão, né? Junto lá com a doutora Ana. Isso, a gente fica... Esteve conosco aqui recentemente também, doutora Ana. Foi. A gente fica muito sobre aviso, assim, aguardando o chamado, né? E isso acontece geralmente nas urgências das unidades intensivas. Então, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de perfuração pulmonar, estão na ventilação mecânica e aí tem algum trauma, tem algum sangramento no tórax decorrente de trauma ou alguma infecção no tórax. Então, assim, geralmente as equipes recebem esse paciente ou na sala de emergência ou no CTI, eles realizam um diagnóstico, às vezes por método de imagem, tomografia, e falam, olha, esse paciente está com essa condição, você pode vir avaliar? Aí a gente vai, avalia e programa se a gente precisa de fazer alguma coisa de forma eletiva, semi-eletiva ou de urgência. Tá? Tem hora que a gente tem que atuar, falar, olha, vamos para o centro cirúrgico agora. Esses pacientes, eles... Teve até uma paciente que você teve que colocar a placa de titânio, né? Isso. Para recuperar as costelas, para refazer os ossos? A gente, na verdade, realinha, às vezes tem perda de substância, né? A costela, às vezes, ela realmente... Tem perda óssea. Tem perda óssea. Chega no estado de tamanho trauma que ela realmente tem que ser, às vezes, chega tão desvitalizada que a gente tem que retirar. Mas a placa, ela serve para realinhar a costela, né? E fixá-la
para favorecer o processo de cicatrização, porque o que acontece? O calo ósseo, ele demanda tempo, né? E ele demanda um certo alinhamento, a gente precisa de uma série de critérios para que ele seja bem formado. Quem já quebrou costela sabe, ou já teve algum trauma, né, na região das costelas, dói muito. A pessoa custa respirar. E assim, esses pacientes que têm múltiplos traumas de costela, eles vão para o CTI, eles não dão conta de respirar, ele às vezes tem que ficar no respirador para ajudá-lo, né, no processo de ventilação. E eles às vezes não dão conta de sair pela dinâmica respiratória. Eles têm pneumonia e às vezes um desfecho, né, grave aí para o óbito. Então, o nosso trabalho, o que isso tem acontecido nos últimos anos, não é tão relativamente recente, tá? Esse tipo de procedimento. O nosso trabalho é justamente tentar nesses pacientes reestabelecer a dinâmica ventilatória para que eles possam se recuperar mais rápido. Porque o que a gente via muitas vezes, o paciente fica inválido. O paciente vai para o INSS, ele vai receber uma pensão, porque não dá conta mais de trabalhar. Porque às vezes ele teve afundamento torácico tão grave que ele não tem mais capacidade de trabalho mesmo. Então, a nossa função nesse sentido é reestabelecer o paciente para que ele possa ser, né, atuante aí o resto da vida. Geralmente pacientes jovens, motoqueiro. Então, assim, pacientes que precisam mesmo... Pacientes oriundos de traumas, geralmente. De trauma, geralmente, sim. Existem reconstruções oncológicas que a gente usa também. Tá, por exemplo, justamente isso que eu ia perguntar, a atuação dá pra cirurgião gente... torácico na oncologia. Na oncologia, a gente tem uma série de possibilidades. Não só no caso de tumores? Não, sim, geralmente, no caso dos tumores, a gente sempre está... Eu digo assim, os tumores malignos, né? Porque existem os nódulos também, né? Sim. O pulmão, eu até falo isso muito com os pacientes, muita coisa nasce no pulmão, mas muita coisa vai para o pulmão. Então, igual a gente... Não só para o fumante, né? Não só para o fumante. Então, mais por exemplo, para o fumante. O fumante é um caso realmente que precisa de destaque, assim. Mas, por exemplo, lá no Hospital do Câncer, na ACOM, em que eu e a doutora Ana trabalhamos, a gente recebe muitos pacientes que, por exemplo, é um câncer de mama, que apareceu um nódulo no pulmão, ou um câncer de intestino, de cólon, né, reto, em que surgem lesões pulmonares, melanoma. Então, a nossa atuação, ela depende, nos casos oncológicos, ela é muito ampla, porque a drenagem de vários tumores, ela pode acontecer para o pulmão, do ponto de vista de metástase. E aí a gente tem que atuar ou tirando as metástases, ou fazendo o diagnóstico da metástase, né? E no caso do câncer de pulmão, propriamente dito, que é o câncer que nasce no pulmão, em que mais ou menos 90% é por causa do tabaco, tá? Do hábito do tabagismo, 90%? Por aí. Ele precisa de uma atenção especial, porque ele é o câncer mais agressivo de todos, ele é o que mais mata no mundo, maior letalidade, né? E ele mais que próstata, mais do que a mama. Então, assim, ele, mesmo assim, permite-se o tabagismo, digamos assim, do ponto de vista da indústria. Quais são os tumores mais comuns entre os tumores de pulmão? O câncer de pulmão, ele tem uma série de subdivisões. A gente depende de onde você faz o estudo, tá? Mas o câncer, o adenocarcinoma de pulmão e o carcinoma de células escamosas, eles são os mais prevalentes. Dependendo do país, ele varia. Em que o carcinoma de células escamosas e o adenocarcinoma predomina também? Sim. E depois, sim, eles são os principais tipos de câncer que são abordáveis do ponto de vista cirúrgico. A gente tem um terceiro tipo de câncer de pulmão, que ele é mais infrequente, mas muito agressivo, que é o carcinoma de pequenas células. Esse carcinoma, ele não é propriamente dito cirúrgico. Não é cirúrgico. Mas, em alguns casos, sim. Até a literatura está mudando em relação a isso, porque a cirurgia está ganhando até força em relação a esse tipo de tumor. Mas, todos esses tipos de tumor, eles precisam de algum tipo de biópsia ou análise antes de a gente programar uma cirurgia. Então, esses pacientes, inexoravelmente, eles têm que ir para algum procedimento, ou seja, de broncoscopia, ou seja, até uma videotoracoscopia, em que a gente entra com uma câmera dentro do tórax
para fazer as biópsias. É uma cirurgia guiada. Isso, a gente lança mão da tecnologia existente aí, o desenvolvimento das óticas e do vídeo, isso mudou muito a cirurgia torácica dos anos 90 até hoje, cresceu muito. Olha, nós vamos ao nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho eu volto conversando com o cirurgião torácico Lucas Fragoso, que fala sobre a cirurgia torácica e também falando um pouco sobre tabagismo, já que no próximo dia 31 comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Dr. Lucas Fragoso, que passa a ser um colunista também da revista Alô Doutor, a única com circulação bimestral na região. Daqui a pouquinho a gente volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, de volta com o Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em todo o Centro-Oeste Mineiro. 13 anos no ar com esta audiência comprovada pelo Ibope. Faz toda a diferença você saber que um programa tem audiência comprovada, que um programa tem pesquisa Ibope, isso é muito importante, né? Isso nos dá a referência da grandiosidade do Alô Doutor e da aceitação deste programa que conquistou os mineiros do Centro-Oeste Mineiro, né? Eu quero falar aqui rapidamente da 29ª edição dessas duas capas especiais, né? Essa primeira capa que traz o Instituto Cicatrizari, né? Com a medicina hiperbárica, um abraço aí ao Dr. Renan, ao Dr. João Carlos e ao Dr. Frederico, esta capa especial da 29ª edição. E na segunda capa, nós temos essas mulheres, né? Que falaram sobre o tempo de pandemia, mulheres em tempos de pandemia, né? E eu fico muito feliz que essas 20 mulheres aceitaram esse convite especial para essa edição especial da Alô Doutor. Ainda mais especial será a 30ª edição, uma edição comemorativa de 30 números lançados da Alô Doutor, a única revista que circula de 2 em 2 meses em Divinópolis, né? É a revista principal hoje em toda a região, que fala sobre turismo, moda, gastronomia, evento social, arquitetura. É uma revista completa, a Alô Doutor, e com os maiores especialistas da área médica, da área da saúde também escrevendo conosco, não é? Revista Alô Doutor na sala de espera para quem espera o melhor. E na próxima terça, às 21 horas, nós temos uma live especial com a doutora Luciana Nogueira, otorrinolaringologista, que vai falar sobre a qualidade do sono em tempo de pandemia, né? Um tema importante. A nossa live de terça-feira, toda terça às 21 horas, esta da semana que vem será com a doutora Luciana Nogueira, né? Sempre pelo @Alô Doutor, está aí no seu vídeo, @Alô Doutor. Espero você lá para nos acompanhar terça às 9 da noite. Ok, tá aí no seu vídeo. E o Dr. Lucas passa a escrever para a gente, né, Dr. Lucas? A sua expectativa, você que já era um leitor da revista, você que já acompanhava também o programa, né? De estar chegando para essa equipe de colunistas da nossa revista. É inesperado, né? A gente estuda, a gente trabalha focado no paciente, mas eu pessoalmente, eu percebi que a gente pode atingir
o paciente de outras formas também, por meio de esclarecimento, de informação. Então, por mais que não seja tanto do meu feitio, mas eu acho, né? Eu sou cirurgião, eu trabalho com a mão, né? Mas acho que a gente trabalha com a mão, a gente escreve, exatamente. E acho que vai ser produtivo, vai ser bom. Muito bem. Nós falamos aí da sua atuação dentro do trauma, né? Dentro também da oncologia, né? Quero mandar um abraço aqui para a doutora Sabrina, né? A doutora Luana e a doutora Fernanda. As três estão na capa também da revista. Queria mostrar novamente aí, Cristiano. É uma equipe muito coesa que trabalha ali, né? Do DACON, né? Eu fico muito feliz sempre que eu vou ali. O doutor Rony é um amigo aí de 25 anos. A gente vê que é uma equipe que trabalha realmente em conformidade, né? Isso. A equipe da oncologia, lembrando do doutor Claudemiro Neto aí também, sim, que fecha a equipe. Sim. Só que ele não está na capa da revista. Não, ainda não. Ainda não. A gente tem uma atuação conjunta muito boa, sabe? Eu acho que hoje eu estava até comentando isso hoje com uma amiga minha. Quando mais de um médico se junta para poder discutir um caso de um paciente, esse paciente ganha com isso. Né? Enquanto são duas equipes, independente de se é torácica ou oncologia, urologia, cirurgia oncológica, neurocirurgia, junto com a equipe da oncologia e as outras áreas também, o paciente só tem a ganhar com isso. Então, essa comunicação, essa discussão, ela é sempre muito produtiva. Eu fico muito feliz de ter vindo para Divinópolis e ter esse espaço. E a gente vê que você gosta do que faz, né? Em qualquer área que a gente atua, você tem que ser autêntico e tem que gostar do que faz. Sim. Não adianta você ser uma cópia, porque sempre você vai ser uma cópia, mas se você é autêntico, você é a principal referência daquilo que você faz. A gente vê que você gosta do que faz. Isso é muito importante. E nessa área, principalmente na área médica, a pessoa tem que gostar do que faz. Sim. Né? Tem que ter amor pela profissão, tem que gostar do paciente, né? Sim. Tem que receber bem o paciente. Nós falamos do trauma, da oncologia, via aérea e robótica. Queria que você falasse também da atuação pela via aérea e a robótica que está chegando na nossa região, né, doutor Lucas? Sim. Começando pela via aérea, ela é muito temida por todos os médicos no geral, tá? Por quê? Sem o domínio da via aérea de um paciente, esse paciente ele falece muito rápido. Então, por exemplo, no trauma, a primeira lei do trauma é avalia a via aérea. Esse paciente está ventilando, ele tem pervialidade. Senão, ele pode estar com um sangramento grave, ele pode estar com outros traumas, mas o mais importante é abordar a via aérea. Essa é a lei de ouro. Ele está respirando normalmente. Isso. Ou se precisa de alguma intervenção para que respire. Sim. Porque sem oxigenação, o coração não tolera, o cérebro não tolera, os outros órgãos vão perdendo função. É uma condição sine qua non. Exato. No termo jurídico. Exatamente. Aí, né? Então, assim, só que nós abordamos a via aérea de outras formas que os outros médicos talvez não abordem, porque existem condições, patologias em que a via aérea, a traqueia ou os brônquios, eles têm algum tipo de restrição à passagem do ar. E aí, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Às vezes é um tumor obstruindo, às vezes é uma cicatriz. Muitos pacientes ficam entubados nas UTIs. Nessa época da pandemia, então, o tempo de intubação dos pacientes do coronavírus, eles são prolongados. Então, existem, às vezes, cicatrizes na traqueia que vão fechando gradativamente, em que a gente tem que abordar. Porque se a gente não aborda, não adianta levar o paciente para a UTI entubar, ou às vezes nem dá para entubar, porque aquilo fica num calibre tão pequeno, às vezes 3, 5 milímetros, que o ar não passa. Então, a gente tem que atuar fazendo broncoscopia, dilatando isso, ou mesmo fazer algum procedimento de traqueostomia, alguma intervenção cirúrgica mesmo, para que isso seja revertido de alguma forma, temporária ou permanente. Para qual atuação a cirurgia robótica será importante para o cirurgião torácico? Em todas as atuações? Não. A robótica ela tem aplicações hoje, com o robô que nós temos hoje, agosto de 2020, mais voltadas para as ressecções pulmonares, ou seja, retirada de algum tumor do pulmão por via cirúrgica. Ou também tumores... mais pela precisão realmente, né? Da robótica. Para retirar um tumor? Um tumor
também do mediastino. É muito bom também para fazer cirurgia do mediastino. O que é o mediastino, né? É uma região, esse centro do nosso tórax aqui, em que fica o coração, os grandes vasos e o timo, órgãos, né, que ficam aqui atrás desse osso nosso externo, tá? Esse é o mediastino. Então, assim, a cirurgia torácica é uma coisa que é muito importante, assim, falar para as pessoas, que eu acho que é importante. É uma tecnologia muito boa, mas ela é uma via de acesso. Como antigamente a gente fazia, até hoje, a gente faz uma incisão grande, uma toracotomia, ou a gente usa muito vídeo hoje, que é a videotoracoscopia. O robô, ele é uma via de acesso assim como essas duas, cirurgia aberta, cirurgia por vídeo e cirurgia por robô. Um avanço de uma cirurgia minimamente invasiva, Isso, né? com menos dor, é um passo a mais. Então, e eu acredito que ele ainda vai crescer do ponto de vista de melhoria do hardware, né? O robô vai diminuir de tamanho, como a gente já vê que isso aconteceu nos últimos anos. Então, assim, mas é importante desmistificar isso. As pessoas, às vezes, consideram que o robô é um ganho muito grande do ponto de vista tecnológico. Mas com ressalvas porque ele depende, quem opera é o cirurgião. Então, se você tem um cirurgião extremamente treinado no robô, ele vai fazer maravilhosas cirurgias, né, nos pacientes, e o ganho dos pacientes será grande. Agora, ele continua sendo uma via de acesso. O robô é muito interessante, tá? A gente opera... Você tem feito treinamento já? Já opera? Não, ainda não. Na nossa região, a gente ainda não tem um robô. Mas já tem um simulador. A gente tem um simulador e existem programas, né? Já tem um programa sendo desenvolvido. Só que a gente tem também parcerias com Belo Horizonte. Então, por exemplo, o paciente hoje que deseja ser submetido à cirurgia robótica, a gente tem todo o caminho para levá-lo aos nossos colegas e centros especializados em Belo Horizonte, ou até São Paulo e Rio, para que eles possam ser submetidos a esse procedimento, tá? Por robô. Eu acompanhei lá a aula inaugural, né, do simulador, né? E você estava lá, né, junto com a equipe, né? A maioria são urologistas, né? Isso. Talvez os que mais se beneficiam pela robótica, talvez, né? O robô ele se envolveu muito com a urologia. O procedimento de abordagem, a prostatectomia, que eles fazem muito, o próprio desenvolvimento do robô foi muito impulsionado pelos urologistas. A gente deve muito isso a eles. Doutor Lucas, eu quero que você fale rapidamente sobre o 31 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Você que a cirurgia torácica é pulmão, né? Então, nós temos que falar do fumo. Exatamente. Ele é o grande vilão, né? O fumo, eu brinco assim com a Ana, que se não tivesse o fumo, a gente não tinha serviço. As pessoas têm deixado de fumar ou as pessoas continuam fumando muito? Não, a nossa região... Na sua observação? É uma observação pessoal, sem muita estatística envolvida, né? Mas eu percebo que o tabagismo ainda é muito prevalente. Entre a população mais idosa? Então, esse é o que eu achava, que era mais porque, tem aquele senhorzinho de 70 anos no interior que fuma o seu cigarro de palha. Sim. E essa população existe. Agora, o jovem, ele ainda fuma, ainda está tendo muita prática de uso de narguilé. Cigarro eletrônico está um problema muito grande. E eles são nocivos da mesma forma. Porque qual o problema? O problema é a combustão. A combustão, ela gera os radicais livres, que são inalados, né? Uma série de substâncias. O cigarro tem... 4.000, por volta de 4.500 substâncias nocivas. E umas 150 que a gente sabe que dá câncer. É isso que é paradoxal, né? A gente sabe que são substâncias cancerígenas e mesmo assim elas são utilizadas. Muito bem, doutor Lucas, eu quero parabenizar você pela sua atitude lá, né? Quando você se vestiu de cachorrinho para abraçar sua filha, né? Inclusive foi matéria em nível nacional, nós mostramos aqui também. Aquilo emocionou muita gente, viu? Foi. Parabéns. Obrigado. A pandemia mexeu com todo mundo, né? E não tem uma pessoa que não tenha sido afetada de alguma forma. E naquela época eu estava sem a minha família, eu estava... Distante, né? A Ana... Sua esposa grávida? Minha amiga tinha pego Covid. Ah, sim. Eu estava trabalhando sozinho enquanto ela se recuperava. A minha esposa estava grávida, final de gestação. Grupo de risco. E aí eu estava assim, trabalhando, ia no CTI com os pacientes do Covid, fazia procedimento na via aérea deles. Então,
a minha chance de contágio era muito grande. Eu não queria levar isso para casa. Então, eu deixei ela e a minha filha de 2 anos e meio com a minha sogra. Mas aí deu o Dia das Mães e eu fiquei... Parabéns pela sua atitude. Coração. Tá? Atitude nobre que emocionou muita gente, repito aqui. Um abraço, seja bem-vindo ao Grupo Alô Doutor. Obrigado, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Muito bem. Nós voltamos então no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde, nesta grande audiência aqui pela TV Alterosa, nesta parceria consolidada com o SBT, ok? Acompanhe aí pelo site as informações da TV Alterosa e também do Grupo Alô Doutor, tá? O nosso Instagram sempre à disposição, siga o Alô Doutor e você também acompanha a nossa programação, ok? Um abraço a todos, até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central, sempre tem imunidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.